Professor Carlos, dá o nosso boa noite. Oi, professora Narcisa, demais convidados aqui, nossos colegas professores. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, uma honra junto com esses gigantes aqui, com tanta gente inteligente, tanta gente bonita e de muito sucesso. Nós estamos aqui, né, professora, mais do que tudo, pegar as dicas de quem tem muito sucesso para que a gente siga junto com eles, a trilha junto com eles, né? Hashtag vem comigo. É isso que a gente quer com todos. Estamos aqui representando a UBRA também, professora Narcisa, representando a UBRA, que tem o melhor curso de Direito da região, não só o curso de Direito, mas tantas outras opções, mas orgulhamos em falar do curso de Direito que é referência. Então, parabéns a esse time de professores, alguns que estão nos escutando, alguns que participam tanto, alguns que estão aí nos bastidores, né? Nós temos a nossa querida coordenadora Cristina também, que está nos bastidores, nos coordenando aí, e que faz de todo esse ambiente o melhor possível. Mais do que isso, nós estamos aqui também para aguçar cada um de vocês a serem profissionais empreendedores. Então, venham para o melhor curso, para a melhor instituição, para ser sempre os melhores profissionais. Bem-vindos, é uma honra, pessoal. Bom demais. Então, vamos convidar eles, né? Nossas estrelas da noite, que eu estou aqui ansiosa para saber aí quem vocês vão começar aí a colocar na cabeça para decidir. Será que é área civil? Será que é penal? Eu já estou aqui, ó, ansiosa para fazer minhas perguntas também. Então, quero convidar aí professor Mário Lúcio, professora Lúcio, a palavra está com vocês, fiquem à vontade, nós estamos aqui para que a galera possa aí também questionar, perguntar, escreva no chat, que a gente vai fazendo aqui as perguntas também, ok, galera? É com vocês. Muito obrigado, Narcisa. Eu quero, antes de tudo, dizer que é um privilégio estar aqui nesse evento, muito válido, realizado pela UBRA. É extremamente importante esse tipo de evento para que as pessoas tenham a visão de como funciona o curso, correto? Antes, quero cumprimentar a toda a comunidade acadêmica que nos assiste, nossos colegas professores, diretores, e os nossos futuros alunos. Quero cumprimentar a professora Aurilúcia, que já também vai explanar a respeito de sua aula, sua disciplina. E eu quero, nesse momento, já considerar esses nossos futuros alunos, eu já vou, a partir de agora, considerá-los como acadêmicos de direito. Por quê? Porque se vocês já estão assistindo uma aula, se vocês já estão na presença de professores do curso de direito, já adentrando nas disciplinas, você já é um acadêmico de direito. Questão técnica de se fazer uma matrícula, regularizar, são detalhes. Você já é acadêmico de direito a partir do momento que você já despertou algum interesse pela ciência. E isso é extremamente bom, extremamente importante. Muito bem. Eu sou professor mestre do curso de Direito da UBRA, especialista na área de Direito Civil. Na área de Direito Civil, por ser uma área mais ampla, acaba que nós trabalhamos outras disciplinas que vão abrindo relacionadas ao direito civil, como o direito processual civil e tantas outras que vão surgindo. No momento, trabalhamos direito civil, direito processual civil e também outras áreas do curso de direito, como ciência política, entre outros. Correto? Mas falando inicialmente sobre o curso de direito, por que fazer o curso de direito? Até antes mesmo de eu entrar especificamente no direito civil. Por que fazer o curso de direito? Tive centenas de alunos que sempre no começo do curso se faziam a mesma pergunta. No início, a professora Narcisa, o professor Carlos falaram, né, de um leque de opções profissionais existentes pela carreira. Sim, existem várias opções. Mas eu já tive alunos que pleiteavam ser advogados, outros queriam ser delegados de polícia, outros queriam ser juízes,
promotores de justiça, mas já tive alunos também que queriam fazer o curso apenas por paixão. E eu acho isso muito interessante. Como assim por paixão? A pessoa, de repente, já tem uma carreira, já está estabilizado, de repente não pretende seguir uma carreira profissional, mas ele tem paixão por entender como funciona o sistema, entender um pouco sobre leis, como funciona a nação. E isso eu achei extremamente interessante as primeiras vezes que eu me deparei com isso. Ou seja, então nós não vamos enxergar o curso de Direito tão somente para carreiras jurídicas. Não. Já tive alunos médicos, engenheiros, que não iam seguir nenhuma carreira jurídica. Porém, queriam aprender, queriam entender como funciona a Constituição, queriam aprender como é um Código Penal, como é um Código Civil. Ou seja, queriam ampliar a cultura, queriam ampliar a sua consciência crítica. Então, acaba que o leque de opções é ainda maior. Não estamos falando apenas, né, de situações relacionadas a carreiras jurídicas. Muitas pessoas pretendem fazer o curso para conhecimento pessoal. E isso é muito interessante. Eu achei isso excelente quando eu me deparei com esse tipo de situação. Mas, quando nós entramos na faculdade de Direito, a primeira coisa que eu costumo dizer aos nossos alunos é que aqui nós vamos aguçar a nossa capacidade crítica. O principal ponto de um jurista, vejam bem, não só jurista, todas as profissões, todos os cursos, mas um jurista, por ser uma questão de uma ciência social, a capacidade crítica é um dos pontos mais importantes. Porque se tiver uma boa capacidade crítica, uma boa condição de interpretar as coisas, dificilmente ele erra, ou é levado a erro, a um engano. Então, preparar, aumentar, aguçar a capacidade crítica é um dos pontos mais altos do curso de Direito. Para isso, nós temos uma gama de disciplinas com os professores preparados para trabalhar nesse sentido. Então, a capacidade crítica é o mais importante. Quando você se torna acadêmico de Direito, automaticamente você vai sentindo que a sua rotina vai mudar. Você vai começar a ter no seu cotidiano situações, coisas mais que vão agregar mais cultura. Você, quando se der por si, você vai estar lendo mais do que você lia antes. Se você for assistir televisão, um filme, você vai estar assistindo com uma outra visão crítica, documentários e tudo mais. Porque você vai aprender a aproveitar tudo que você recebe e transformar aquilo em conhecimento. Não vai ser uma coisa que vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro ouvido. O seu vocabulário também vai mudar. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se relaciona com pessoas que estudam, que estão estudando no campo da ciência, maior se torna o seu vocabulário. Então, você, ao entrar no curso de Direito, você vai experimentar uma mudança radical na sua vida. Mudança para melhor, obviamente. Correto? Então, essa capacidade crítica é o ponto que eu considero mais importante, que é trabalhado no curso de Direito, ao longo do curso e depois na carreira. Dividindo o curso de Direito, analisando como ele funciona, o Direito, propriamente, nós vamos dividi-lo aqui, vou fazer aqui uma divisão por áreas, depois a professora Auridúcio vai complementar. Vou fazer uma divisão singela entre direito civil e direito penal. Como que nós vamos enxergar essas duas situações? Em relação ao direito penal, nós vamos entendê-lo num estudo relacionado à ocorrência de delitos, de crimes previstos pelo Código. Depois a professora vai destrinchar isso daí, mas vai estar relacionado a cometimento de crimes. Correto? A professora vai explicar isso mais detalhadamente.
Como que nós vamos enxergar a área civil ou civil? Aquilo que não for relacionado à pretensão punitiva e outras coisas, como habeas corpus e tudo mais, da área criminal, é por exclusão. A gente vai tirar essa parte, todo o restante de assuntos relacionados ao direito será direito civil. Discussões pairam sobre a área trabalhista também é considerada civil. A área trabalhista é sim considerado dentro da área civil. Por mais que na área trabalhista, no dia a dia, se trabalhe com relações de emprego, direitos trabalhistas. Mas é simples, não é penal, então é civil. A gente enxerga dessa forma. Então, nós temos o direito civil, nós podemos dizer o direito empresarial, direito comercial, direito ambiental, direito administrativo, direito todo previdenciário, tributário, toda a gama de áreas dentro do curso, dentro do direito, serão direito civil. Correto? Estaria dentro do que nós chamamos, já num avanço, dentro da jurisdição civil. Agora, pegando de forma isolada o direito civil, nós vamos fazer uma divisão, só para ilustrar vocês, como é feito no nosso código. De início, vamos esclarecer, tanto o direito civil como o direito penal que a professora vai trabalhar, são disciplinas que nós chamamos de codificadas. O que são disciplinas codificadas? Nós temos toda a teorização em torno do Código Civil, onde tem ali os artigos, correto? Então, vocês vão estudar o Código Civil e nós vamos estudar todas as teorizações relacionadas aos artigos do Código Civil. O Código Civil, e isso diz respeito ao curso de Direito Civil, ele é delineado por partes, ele é dividido por livros, como se fosse a Bíblia, tem aquela divisão por livros. Dentro do direito civil, se estuda, por exemplo, o que é direito. No direito civil, começamos estudando o que é direito. Tem outras disciplinas paralelas que também vão fazer isso, que é a introdução ao estudo do direito, história do direito, mas é sempre feito essa introdução. Uma vez que se estuda o que é direito, nós passamos no direito civil a estudar, já sabemos o que é direito. Agora, quem tem direitos? Aí nós estudamos os sujeitos de direito, que são as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Eu brinco com os meus alunos fazendo essa dinâmica. Já sabemos, então, o que é direito e sabemos quem tem direito, que são as pessoas naturais e pessoas jurídicas. Aí nós renovamos a pergunta. Tem direito a quê? Que tem direito a alguma coisa. Aí nós estudamos a classe dos bens. Bens como objeto do direito. Tudo que é relacionado a patrimônio. Depois, na sequência, nós estudamos. Aí a gente revê a indagação. Sabemos o que é direito, sabemos quem tem direito. Direito a quê? Qual que é a próxima indagação? Nós estudamos o que foi que aconteceu no universo que te gerou esse direito a essa coisa. Algo tem que ter acontecido. Então, nós estudamos os fatos jurídicos, os acontecimentos. Então, se eu disser, por exemplo, que a professora Narcisa me deve 50 mil reais, sou eu, pessoa natural, correto? Dizendo que eu tenho um direito a um objeto, que é o valor. Por quê? Qual o fato? O que foi que aconteceu que te gerou esse direito? Eu vendi um carro para ela e ela não me pagou. Aí a gente fecha um círculo. Quem tem direito? Direito a quê? E o que foi que aconteceu que te gerou esse direito? Para fechar totalmente, nós temos a prova dos fatos jurídicos, que é comprovar que eu vendi o carro para a Narcisa. Mas para essa situação ser levada a efeito judicialmente, suponhamos que a Narcisa realmente me comprou o carro e não me pagou,
Então, eu tenho que entender toda a sistemática desse fato jurídico. Porque houve um fato jurídico, um negócio jurídico, que foi a venda do veículo meu para a compradora Narcisa. Correto? E voltando à fita, a gente volta lá no início, onde nós vimos a questão de quem tem direitos, que são as pessoas. Antes, um pouco, fazemos uma divisão entre direito público e direito privado. Até comentei isso numa outra live que fizemos. A primeira grande divisão que fazemos é direito público e direito privado. Um macete que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, para iniciar o raciocínio, esqueça direito, pense apenas em público e privado. Qual é a diferença dessas expressões? Banheiro público, banheiro privado. Já deu para sacar, não já? Muito bem. Um diz respeito a uma questão particular. O outro diz respeito à coletividade, a várias pessoas. Assim também o direito vai se dividir nesses dois grandes grupos. Numa primeira análise, o direito civil se situa dentro do direito privado. Também, numa primeira análise, o direito penal se situa dentro do direito público. Por que numa primeira análise? Porque existem exceções. Claro que estudando direito, o que mais vai ser estudado são regras que estão na lei. Mas não sempre estudar sabendo que se tem regra, certeza que também tem exceções. Então, o direito civil ele é eminentemente privado, mas tem uma exceção de uma parte do direito civil que é de conotação pública. O direito penal é eminentemente público, mas ele também tem uma parte dele que é de conotação de linha privada. Professor, mas como eu vou enxergar essas situações? Muito simples. Vamos fazer aqui uma pequena análise nesse sentido. Lembram-se do caso do carro que eu vendi para a Narcisa e ela não me pagou? Esse negócio jurídico foi realizado entre Mário Lúcio, pessoa natural, Narcisa, pessoa natural. Suponhamos que eu não queira ajuizar uma ação contra a Narcisa para receber esse dinheiro. É problema de quem isso? É problema de quem? Meu. Azar é meu. Eu vou ficar no prejuízo. Vocês que estão assistindo, têm alguma coisa a ver com isso? Vocês que estão assistindo vão ficar no íntimo de vocês magoados ou assustados com isso? Não. Concordam que é uma situação totalmente particular, totalmente privada entre eu e a Narcisa? Ninguém tem nada... Não fere o sentimento de todos vocês? Não. Então, eu tenho a opção, se eu quiser, já que o prejuízo será apenas meu, eu tenho a opção de não ajuizar a ação contra a Narcisa e ficar no prejuízo. É opção minha. Ninguém tem nada com isso. Simples. Por isso que é direito privado. Agora, professor Aurelúcio vai me permitir fazer só um simples exemplo de direito público, só para encaixar o raciocínio. Suponhamos que você está passando, até dei esse exemplo na minha outra live, suponhamos que você está chegando em casa e ali descobre que acabaram de assassinar o seu vizinho. Está lá morto. Seu vizinho ali. Aí, eu pergunto a vocês. É possível, pode a família do morto falar para a polícia: nós não queremos que investiga, nós não queremos que vai atrás do assassino, não queremos que prende ninguém, nós vamos enterrar o nosso morto e pôr um ponto final nessa história. Eles podem fazer isso? Não podem. Mas por que eles não podem? Agora eu vou pegar o mesmo exemplo. A história do meu prejuízo de não pegar o dinheiro do carro tem um peso. Agora coloquem numa balança o peso desse homicídio. Eu falei que ele é seu vizinho, mas eu acho que mesmo se ele não for seu vizinho, você não vai gostar nada de ver aquela cena ali.
Eu tenho certeza que no seu íntimo, aquilo ali vai te fazer mal, não vai? Aquilo ali vai te incomodar. Incomoda todo mundo. Eu quero só que raciocinem pela questão do incomodar. Na questão privada entre eu e a Narcisa do carro, ninguém tá nem aí. Azar do Mário Lúcio. Mas na questão do homicídio, incomoda muito mais todo mundo. Toda a coletividade, toda a sociedade foi atingida com aquilo ali. Ao passo que o prejuízo meu com o carro, com a Narcisa, foi só meu. Então a gente coloca numa balança e analisa o bem que está sendo tutelado, protegido pelo direito. No meu caso, é o meu direito de crédito que eu teria que receber do carro. No outro caso, é a vida. Então é muito mais grave, incomoda muito mais gente, então se incomoda muito mais gente e nos dá uma visão de coletividade. Então é direito público. Aí entra o raciocínio que lá no negócio do carro, eu posso optar por não processar a Narcisa. O problema é só meu. Agora, a família do morto não tem essa prerrogativa. Eles não têm a opção de falar que não quer que investiga. Porque não depende deles, porque o Estado vai agir, independente da vontade deles. Deu para a gente sentir uma diferencinha entre o que é direito privado e direito público? Começa por aí. Então, professor Lúcio. Oi, pode falar. Está me deixando curiosa aqui. A galera não está perguntando, mas a gente pergunta também para poder esclarecer. Essa é a ideia. Aí, em relação a essa diferença do direito público e privado, e se acontecesse, num caso, se fosse várias pessoas que levaram ali um prejuízo, às vezes contrataram, por exemplo, uma agência de turismo e não foi feito ali o cumprimento desse contrato, isso passa a ser privado ou é coletivo, é público? Olha só, vamos lá. Teoricamente, não é pelo fato de ter várias pessoas que vai passar a ser público. Não necessariamente, correto? Porém, conforme for uma situação de um contrato, conforme for a situação de negócio, nós partimos para um direito do consumidor. O direito consumidor está dentro do direito civil, porém ele tem uma conotação pública, correto? Ele tem a sua gravidade, mas, veja bem, ele continua dentro do direito civil. Também, quando envolve muita gente, temos situações como no caso de invasão de terras, por exemplo. Quando ocorre invasão de terras, muitas famílias envolvidas. Isso começa a gerar uma conotação pública, correto? Não que vá totalmente para o direito público, mas ele gera uma conotação pública que gera algumas consequências e atividades próprias do direito público, como participação do Ministério Público, do promotor de justiça, esse tipo de situação. Então, não é necessariamente porque tem muita gente envolvida que vai ser público, certo? Não necessariamente. Agora, eu dei o exemplo do carro. Mas um outro ponto que nós também analisamos para dividir direito público e privado diz respeito a quem está envolvido com o processo, no caso jurídico. Se nós temos, por exemplo, a municipalidade, o município, a prefeitura, então suponhamos que a prefeitura de Itumbiara, o município, está cobrando uma dívida do Mário Lúcio. É uma questão de dívida. Assim como eu falei da história do carro. Só que é a prefeitura, não é uma pessoa natural. É uma pessoa jurídica, mas de direito público. Concordam que é o erário público que está em jogo? Então, isso já dá uma conotação também de direito público a essa situação. O importante nesse início é fazer essa divisão e enxergar aquilo que diz respeito aos particulares e aquilo que diz respeito a uma coletividade. Correto? Muito bem. Uma vez que nós fazemos essa divisão, começamos a enxergar a diferença desses dois grandes grupos, começamos o estudo do direito civil, como eu disse, quem tem direitos. Pessoas naturais e pessoas jurídicas.
Claro que antes de trabalhar isso, nós trabalhamos também como é que nasce a lei, mas existem várias disciplinas que vão trabalhar a respeito disso, né? O processo legislativo e tudo mais. Eu até acho que vou comentar a respeito disso. É importante porque, já que nós vamos tratar da lei, que são os códigos. Como nasce uma lei? Então, o estudante que às vezes, o iniciante que às vezes não teve essa visão, a gente espera que todos tenham tido algum contato com a Constituição Federal, que conheçam os 3 poderes. Nós temos 3 poderes, pelo menos teoricamente, né? Nós temos 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Legislar significa o quê? Criar leis. Então, legislativo, vamos pensar numa situação micro, vamos pensar no município. Legislativo é a Câmara de Vereadores. O executivo é o prefeito, a prefeitura, e o judiciário, a justiça local. Tanto o legislativo como o executivo podem propor projetos de lei, que são votados no legislativo. São votados e depois de votados, prontos para ser transformados em lei, voltam ao executivo, que vai assinar, sancionando. Ele pode sancionar concordando ou ele pode vetar, ou seja, não concordando com a lei, com aquilo que foi votado ou com parte daquilo. Devolve-se ao legislativo para o legislativo analisar o veto. Pode voltar atrás, pode promulgar e transformar em lei a si mesmo. Então, isso aí todo mundo acho que tem uma visão a respeito do que se trata. Toda lei, quando vai começar, isso aqui é uma indagação que eu gosto de fazer. Toda lei que vai começar, ela tem um prazo para entrar em vigor. Para que esse prazo? A pergunta de por que esse prazo é a mesma pergunta de para que serve o direito. Nós temos que o direito serve para organizar a vida em sociedade. Não dá para a gente imaginar uma sociedade sem normas de conduta. Até costumo dar o exemplo, falei isso na outra live, da história do náufrago lá, do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, o náufrago, chegou na ilha, estava sozinho, só ele não tinha que se preocupar com normas de conduta. É só ele, come a hora que ele quiser, dorme a hora que ele quiser. Num dado momento dessa história, chega o índio, né? Sexta-feira. A partir do momento que o índio chegou, nós já temos ali uma vida em sociedade, concorda? Tem uma outra pessoa. Já é necessário, a partir dali, se estabelecer algumas normas. Ó, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço é seu, aquele alimento é meu, aquele alimento é seu. Já começou. Só de ter 2 pessoas convivendo, já começou, já foi necessário colocar normas de convivência. Então, o direito serve para organizar a nossa vida em sociedade. Se ele serve para isso, quando uma lei é editada, tem que ter um prazo para que a sociedade tome conhecimento dessa lei. Então, a lei, geralmente, ela vem com um prazo para que a sociedade tome conhecimento, se adeque conforme a lei, pode variar esse prazo. Correto? Depois, não é necessário ficar mencionando esses detalhes de números do prazo. Muito bem. É importante enxergar isso. Agora, voltando à situação das pessoas. O que é maioridade civil? Qual é a idade que a pessoa é considerada maior e capaz? Quando nós estudamos sobre as pessoas, nós estudamos sobre capacidade civil. O que é capacidade civil? Capacidade civil é a situação em que a pessoa pode adquirir direitos e obrigações. Qual é a idade em que você é maior e capaz? 18 anos. Não tem essa de 21 anos. 18 anos é a maioridade civil. Ah, professor, mas com 16 anos eu já posso votar? Sim. Tudo bem, são exceções de algumas coisas que podem ser feitas. Agora, o que é um macete que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos e tem dado muito bom resultado? No estudo do direito, em todas as disciplinas praticamente, tem várias palavras muito ocorrentes e que a gente tem que aprender a raciocinar com elas e elas vão servir para o curso todo. Muito ocorrente as palavras absoluto e relativo. Assim como eu falei de público e privado agora há pouco. Não precisa nem usar isso em relação a direito.
O que é uma coisa absoluta? O que é uma coisa relativa? Quando eu falo de algo relativo, concordam comigo que se algo é relativo, teoricamente sempre depende de alguma coisa, pode, não pode, fica meio flutuante algo relativo. Algo absoluto já nos dá uma visão de algo total, completo. Não é? Então, se formos falar de capacidade, a pessoa com 18 anos, ela é maior e capaz para os atos da vida civil. E menos de 18 anos? Bom, com menos de 18 anos, nós vamos tratar o cidadão como incapaz. Menor é o menor de idade, menos de 18 anos. Não tem de menor não, viu, gente? Tem de menor não. De menor é só aquelas entrevistas daqueles jornais policiais, aquelas coisas. Eu sou de menor, não encosta a mão em mim, esse tipo de coisa. Não, pelo amor de Deus. Menor. Se coçar a garganta e saiu de menor, complementa. De menor idade. Aí passa. Correto? Então tem menos de 18, é menor. Mas nós temos no direito civil uma divisão. Bom, se é menor, então é incapaz. Tem um prefixo de negação aí. É incapaz. Porque capaz é 18. Então é incapaz. Só que essa incapacidade, ela é dividida em duas modalidades. Aí é onde entram as palavras que eu falei. A incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Eu não acabei de falar a diferença entre absoluto e relativo? Que relativo é algo que depende de alguma coisa, pode alguma coisa. Absoluto é total. Então, incapacidade absoluta quer dizer o quê? A pessoa é totalmente incapaz de realizar os atos da vida civil. Agora, a incapacidade relativa não é totalmente capaz, é relativo. Ele não é totalmente incapaz. Então, quer dizer que alguma coisa ele pode. Então, nós temos que 17 anos e 16 anos são considerados relativamente incapazes. 15 anos para trás, absolutamente incapaz. Gente, isso para a esfera civil. Correto? A capacidade para efeitos penais, depois a professora vai trabalhar especificamente. Tem gente que mistura e acha que é tudo uma coisa só. Não. Correto? Muito bem. Ah, professor, mas o meu primo tem 16 anos e ele foi emancipado. O que significa isso? A emancipação é quando a pessoa não atingiu ainda os 18 anos, ou seja, pelo requisito da idade, ele ainda não é capaz porque ele não atingiu 18 anos. Mas foi conferida a ele, foi dada a ele a capacidade legal através da emancipação, mas só com 16 ou 17. Os pais vão assinar concedendo a ele, atenção, concedendo a ele, nós não podemos dizer que concedeu a maioridade, a maioridade é 18, mas concedeu a ele a capacidade antes dele fazer 18. Ele passa a poder realizar os atos da vida civil, como se tivesse 18. Ah, professor, então ele pode fazer todos os atos da vida civil? Nem todos. Ele pode tirar a carteira de motorista? Não pode. Ah, professor, mas por que ele não pode tirar a carteira de motorista se ele foi emancipado, foi dada a capacidade para realizar todos os atos da vida civil? Tirar a carteira de motorista é um ato da vida civil? Perfeito. Só que aí nós temos uma lei específica, que é o Código de Trânsito, que usa o critério da idade 18 anos. Então fica como uma exceção. O emancipado não, hoje não, mas nos códigos anteriores podia. Eu conheço pessoas que foram emancipadas para tirar carteira de motorista, mas em épocas pretéritas. Ah, professor, essa emancipação serve para efeitos penais? Não. Correto?
professora depois vai explicar isso. Questão civil. Para efeito penal, mesmo sendo emancipado, ele continua tendo os 16 anos. Correto? Muito bem. Dentro dessa atividade, dessa questão da capacidade de poder realizar todos os atos, o maior e capaz pode fazer tudo sozinho. Ele é maior e capaz. Agora, 16 e 17 anos é relativamente incapaz. Não pode fazer tudo sozinho, mas pode fazer algumas coisas. E de 15 para trás é absolutamente incapaz, não pode fazer nada. Ah, professor, então eu vi duas situações ocorrerem. Meu vizinho, o menino dele tem 15 anos. Ele foi lá numa loja e comprou um carro. O cara vendeu o carro para ele. Ele estava com dinheiro, pegou um dinheiro que estava guardado na gaveta lá, que os pais estavam guardando para a faculdade dele, e comprou o carro. Bom, gente, a gente tratando de compra, igual eu falei do carro, na hipótese de eu ter vendido para a Narcisa. É aqui um negócio jurídico. Mas é um negócio jurídico que foi, entre aspas, negócio jurídico, que foi realizado por uma pessoa de 15 anos. Vamos analisar assim. Ele podia realizar esse negócio jurídico com 15 anos? Não, porque com 15 anos ele é absolutamente incapaz. Então acontece o que com esse negócio jurídico compra e venda do carro? Ele é nulo. Ele não existe, nem sequer pode se chamar de negócio jurídico. É um ato jurídico nulo, porque a outra parte é absolutamente incapaz. Agora, se a gente pegar e colocar esse menor com 16 ou 17, muda um pouco. Suponhamos que um rapaz de 16 ou 17 pegou esse dinheiro, foi lá e comprou o carro. Os pais ficaram irados com isso e foram lá tirar satisfação. Qual é a diferença das duas situações? A diferença nas duas situações é que o pai vai lá e, se o pai resolver, ele pode confirmar o negócio desse rapaz de 16 e 17. Porque com 16 e 17, o rapaz é relativamente incapaz. Então, ele pode fazer o negócio junto, na presença do pai dele. Então, nós teríamos que o menor de 16 e 17, o menor, comprou o carro sendo assistido pelo seu pai. Agora, vamos jogar isso no outro exemplo do menino de 15 anos. Suponha que o pai fale o seguinte, fica com raiva, nossa, não era para esse menino ter comprado esse carro, mas eu vou lá. Aí o pai vai lá com o menino de 15 anos e fala para o vendedor, eu quero, tudo bem, não devia ter vendido para ele e tal, mas eu estou aqui para confirmar o negócio que o meu filho comprou o carro. Pode confirmar? Não. Não pode. Por que não pode? Não tem como confirmar um negócio nulo, um negócio que não existe. Ah, professor, mas aí o pai compra o carro e dá para o menino. Aí é outro negócio. Aí é o pai que comprou o carro e deu para o menino. Não é o menino comprando o carro acompanhado pelo pai. Se o menino tem 15 anos, ele não pode fazer nada acompanhado. É o pai que tem que comprar o carro para ele. Agora, se ele tem 16 ou 17, ele pode, o menino, comprar o carro acompanhado do pai. Aí a diferença das expressões. Absolutamente incapaz não pode fazer nada. Relativamente incapaz pode fazer alguma coisa acompanhado. Correto? Então, nós temos que, no caso do absolutamente incapaz, se houver necessidade de realizar algum ato jurídico, ele vai ser representado pelo seu pai. No caso de um relativamente incapaz, se houver necessidade de um negócio jurídico, ele será assistido pelo seu pai. Olha, gente, a gente brinca com as palavras, igual eu brinquei com absoluto e relativo. Vamos pegar a diferença entre representado e assistido? O professor Mário Lúcio vai ser homenageado na Câmara de Vereadores. Ele não pode comparecer e pediu à professora Auri Lúcio que o represente. Eu estarei lá, ela vai me ajudar? Eu não posso ir. Eu não vou participar de nada. Ela vai estar no meu lugar. Ela me representa. Agora, vou mudar o exemplo.
O professor Mário Lúcio está fazendo um trabalho jurídico muito complexo e pediu para a professora Lúcia que lhe dê uma assistência. Ela vai fazer sozinha? Eu vou estar lá, ela vai me auxiliar. Agora a gente pega e joga para o contexto que nós estudamos. O absolutamente incapaz, que tem menos de 16, 15 anos para baixo, não pode fazer nada. Mas os direitos dele, todas as situações, ele é representado pelo pai. Já o relativamente incapaz, 16 e 17, ele pode alguma coisa, sendo acompanhado, assistido pelo pai. Aí nós temos a divisão de capacidade, 18 anos, e incapacidade relativa, 16 e 17, e incapacidade absoluta. Somos professores e começa e não para, né, Mário? Não. Isso aqui é o começo da primeira aula de Direito Civil. Nossa! Não, e nós estamos aqui com um aluno nosso, international, né? O Vinícius. Sim. Na sala. Bem-vindo, Vinícius. Meu querido aluno. Claro que o Vinícius está, né? Mas o Vinícius é um aluno nosso de intercâmbio e está em Portugal nesse momento, fazendo um período do curso de Direito dele, que vai ser totalmente aproveitado aqui na UBRA. Bem-vindo, Vinícius. E mais do que isso, Mário, a gente falou que você estava bem gatinho, cara, no início da aula. O Vinícius ainda coloca aqui, que é o melhor professor de civil. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Boa noite, grande abraço, Vinícius. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Melhor mestre de Direito Civil e Processo Civil. Tá bem na fita, Mário. Parabéns, estou até arrepiado aqui. Vinícius é muito querido. Então, eu vou encerrar. Isso, a oportunidade. Estaremos sempre à disposição de todos, quando for necessário. Um abraço, muito obrigado a todos. Estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Mário. Sensacional a explanação. Quem tiver pergunta, pode deixar aqui conosco. A gente repassa para o professor Mário. Sim. Motivo para vocês aí via e-mail, via WhatsApp, via sinal de fumaça. O que vocês quiserem, a gente devolve para vocês, junto do professor Mário Lúcio, tá? Até logo, muito obrigado. Obrigado, Mário.